Shalom para todos! Hoje vamos tratar de um tema, trazer conceitos para identificar a ideia da idolatria que se expressa em diversos temas do nosso dia a dia. Para identificar uma ideia idólatra. Não exatamente uma idolatria explícita, grosseira, como servir um ídolo, servir uma entidade, levar despacho para espírito, a pessoa que realmente reza por intermediário. Essa é uma idolatria, proibição de idolatria explícita, grosseira. Porém, a força da idolatria quer puxar as pessoas também para temas vãos e vazios. Ela quer puxar as pessoas para diversos temas, que são ramificações da idolatria. Não é que a pessoa está servindo idolatria, mas ela está presa a certa ramificação, uma expressão de forças idólatras, ideias idólatras que entram na nossa vida e a gente nem percebe. Vamos identificar isso. É interessante ter isso como uma arma, como uma prevenção de não entrar ser guiado por essas forças. Por exemplo, o primeiro ponto, o primeiro conceito é que se trata de tema estranho. É um tema estranho, que soa estranho, é algo que não está nas proporções corretas. Por exemplo, eu quero trazer aqui, só para comparar com a idolatria, assim como a idolatria, a pessoa troca o Criador de todas as forças, o Criador do universo, que dá vida para ela, que dá a cada momento a alma dela, coloca a alma no corpo dela, e ela vai e reza para uma entidade, para um espírito preso nesse mundo. É algo absurdo, se a pessoa parar estranho, você vai, em vez de rezar para o Criador, você reza para algo assim tão limitado, ela troca todos os valores. Então também existe isso em outros temas, de maneira mais discreta. Vou trazer aqui um exemplo, que é uma força externa que age na pessoa, que puxa a pessoa, que pode muitas vezes hipnotizar a pessoa. Vou trazer como exemplo aqui o caso do futebol. É uma força muito grande, as pessoas se puxam, muitas pessoas fanáticas, tem pessoas que ficam contentes, muito contentes quando o time dela ganha, e quando perde fica deprimido, fica na expectativa quando vai ser o jogo. E ela não ganha nada com isso de forma real. Ela ganha com isso, são emoções, mas não é, ela realmente, a vida dela não vai mudar o estado social, a classe social dela, não vai mudar o nível espiritual dela. Ela coloca essa força em algo que é desproporcional, é estranho. E, além de ser estranho, é contínuo. Ele não termina. Uma coisa do chá, de santidade, a pessoa tem que estar sempre trabalhando, senão termina. Tem que se esforçando, estudando ética para ser uma pessoa melhor, para se aprimorar. Quando se trata de aprimoramento, tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre estudando. Quando se trata da influência dessa força, pode ter campeonato, depois de campeonato, e nunca termina, não precisa nem ter propaganda, a pessoa está esperando sozinho, e essa força continua. Isso também a gente pode ver em certas situações, que as pessoas podem decretar um Messias, alguém que já morreu, e ela ainda está lutando para essa ideia, e essa ideia propaga e segue, e muitas pessoas já começam a falar que ele não morreu, que é coisa estranha e que propaga. Esse é um primeiro conceito para identificar uma ideia idólatra. Outro conceito é que essa ideia une pessoas que em geral não estariam unidas, que esse conceito por si só, essa mesma causa, como nós dois somos corintianos, nós dois somos flamenguistas, e a gente pode ser pessoas que estão se abraçando no Maracanã, ou no Morumbi, não importa onde quer que seja, quando tem um gol, a gente se abraça e se beija, e nunca na vida uma pessoa como essa ia se aproximar como outra, como eu já vi situações que nunca na vida não teria falado com outra até. Então, como se fosse o maior amor da vida um do outro, se abraçando e se beijando, porque teve um gol, até no meio de uma briga. Uma vez me contaram que estava uma briga com um espancando o outro, foi gol, começaram a se abraçar e se beijar. Você vê que isso é uma força que une dessa maneira, e independente das outras condições. Então, junto, primeiro ponto, algo estranho, que a pessoa coloca nele, e é contínuo, e a pessoa coloca nele a força dela, a alma dela, e depois fora disso une a todas as pessoas que nesse ideal são unidas de maneira que essa causa une essas pessoas independente das outras condições. Outro ponto, outro conceito que vão juntos, algo para ser considerado uma ideia idólatra tem que atender todos esses pontos de maneira juntos, todos eles têm que se apresentar nesse tema. O outro conceito é que a pessoa que está nesse clima não tem uma predisposição de analisar se ela realmente está certa ou errada. Ela não, quando tocam nesse tema, ela perde um pouco, ela perde o controle dela. Uma pessoa, por exemplo, que trata de certa idolatria e ela não aceita que coloquem em questão essa idolatria, colocar em dúvida, falar desse tema, ela fica nervosa, ou ela se controla, mas ela se rói, ela se
cozinha por dentro dela de tanta raiva e de não suportar escutar. Uma pessoa que chega para mim e pergunta: olha, como eu sei que a Torá é verdade? Eu vou te explicar. Vamos lá, onde você está, o que você acha, que você acredita. E se. Agora vai perguntar para a pessoa se você acha se tal pessoa que eu falo que é Messias, que se não é Messias. Ele fala: Deus me livre, não pode ser. Ele não aceita falar. Como você vai olhar para Deus se você não aceita ele como Messias? Eu falei: mas espera lá. Como você olha para o Deus, você decretou alguém que não é Messias? Por que você pergunta para mim e me ameaça com o teu ideal? Se eu estou com a verdade, estou com a Shem. Quando tiver, eu vou olhar para Deus e falar: Deus, siga a tua vontade. E a tua vontade está falando, quando for revelado o Messias, ninguém vai ficar em dúvida que é o Messias. Todo mundo, o mundo inteiro vai aceitar ele como Messias. E Bezrat Hashem vai ter vários sinais, vai construir o templo, vai trazer o povo de Israel para Israel, vão ter sinais para ser decretado o Messias, como o Rambam fala. Os sábios da Torá todos vão juntos, vão determinar o Messias. O Messias é um rei, é um líder, que vai ser ungido. O Messias quer dizer ungido. Mas alguém que já fala, não, alguém que já morreu já é Messias. E alguém que não aceita isso, Deus me livre, ele não vai ter mundo vindouro. E se caso não seja ele, Deus me livre. Não pode. A pessoa não está disposta a colocar o tema em questão, não é objetivo. O único motivo que leva ela a falar do tema é para convencer os outros a seguir a ela. Ela não está com a predisposição de realmente ser objetiva e analisar e realmente fazer o correto. Não! O único objetivo dela é convencer os demais a seguirem o ideal dela. E se não seguirem, ela perde o controle. Ela fica quando começa a botar em dúvida, perde o controle. Ela prefere não vamos mais falar disso. Vamos falar de outros temas, coisas boas. E assim. Então, em resumo, para identificar um tema de idolatria. Então, a mesma coisa aqui nesse tema. A gente está falando como um exemplo, o caso da força que existe externa, que puxa as pessoas para o caso do futebol. A pessoa decidiu que ela é, não tem um objetivo lógico, não tem um motivo lógico. Se ela fala que o meu time é pior que o outro, ela nunca vai aceitar, vai estar sempre. Muita gente vão brigar, inclusive. Vai te ver que nos jogos de futebol, quase todos eles têm brigas, tem que ter polícia entre as duas torcidas, senão acaba com o outro, quer matar o outro, como já tiveram muitos e muitos casos. Também em outras questões do nosso dia a dia que estão camufladas. Para analisar elas, os conceitos são: primeiro, é algo que soa estranho e ele é contínuo, ele tem uma força que continua. 2. As pessoas que se unem nesse conceito, nesse tema, elas se unem independentemente das outras condições. 3. A pessoa não tem uma predisposição de analisar o tema de maneira objetiva. Ela perde o controle quando alguém coloca ela em dúvida, e ela perde o controle e não está disposta a realmente analisar. E ela a única coisa que ela quer quando fala do tema é trazer os demais e convencer os demais para a ideia dela. Ela não está disposta a analisar e realmente se aprimorar. Eu espero que com isso a gente possa identificar, tem pelo menos uns 4 ou 5 temas que eu identifico no nosso dia a dia que estão envolvidos com esses conceitos. Um eu já revelei. Você vê que tem uma força do futebol que pode unir até milhões ou bilhões de pessoas num jogo só e todo mundo emocionado para um vão e vazio, uma força imensa que é desperdiçada para o nada. Imagina só a torcida toda gritando e torcendo para quê? Para fazer um gol, para perder um gol. O que isso muda na criação? Não muda em nada, mas tá bom. Pessoas que gostam de ver a arte do futebol, tem pessoas que curtem isso, mas só para saber do que a gente está falando. E fora isso, também eu já citei uma deixa de um outro tema que está envolvido com isso. É quando alguém decreta o Messias, esse tema tem uma força que toma a pessoa e que puxa ela para isso. Fora isso, tem outros temas que eu não quero revelar de maneira explícita, porque todos eles têm que ser explicados longamente e não adianta eu só. Cada um pode pensar sozinho na vida dela, se tem algum tema dessa maneira, dessa forma. Não que ela precisa se desfazer do tema, simplesmente se relacionar da maneira mais correta, mais agradável, mais saudável. Pessoal, tudo de bom e até a próxima.